que nós vamos falar disso, desse assunto que é um assunto tão novo, né? Que é educação financeira, mas mais novo do que isso, educação financeira para crianças. Poucas pessoas têm falado sobre isso, pouco tem se debatido sobre esse assunto, mas é um tema tão importante, né? Porque se a gente quer corrigir problemas de educação financeira, a gente tem que corrigir da base. Então, sempre a gente fazia um caminho inverso, que é o caminho mais fácil, né? Se você quer entender de finanças, procura uma pós-graduação de finanças, ou vai procurar um curso livre de finanças. A gente está falando de alguém que já está formado, a gente está falando pós-graduação. Ou daqui a pouco a gente colocava um pouquinho de finanças dentro dos cursos de graduação, que ainda é muito pouco ainda em relação ao mundo. Se você olhar, alguém se forma em medicina sem saber nada de finanças. E aí ele terminou medicina, ele pode ser um excelente médico, mas ele tem que decidir se ele monta um escritório, ou se ele vai trabalhar no hospital, se ele aceita plano de saúde, se ele aluga equipamento, se ele investe na formação dele, mais ainda fazendo uma especialização ou não. Ou seja, tudo isso com base zero de finanças. Então entendeu-se que existe um problema estrutural dentro da educação financeira, que ela não é resolvida no nível graduação, ela tem que ser resolvida no nível básico. E aí você vê um movimento de governo, MEC, começando a exigir a educação financeira dentro das disciplinas, o que, puxa, demorou, né? A gente, o Brasil, que já teve até a OSPP, Organização Moral e Cívica, educação física, que muitas vezes é largar uma bola e jogar futebol, enfim, que é importante para a evolução, mas e o dinheiro? E o dinheiro que é praticamente o assunto que estará presente, o ativo que estará presente em qualquer profissão. Qualquer profissão que você escolha, o dinheiro vai estar lá. Até uma ONG tem que aprender a lidar com o dinheiro. Então, essa educação, ela começa a ser estruturada na base, dentro da educação, beleza, esse é um caminho legal. Quantos anos tem que ter para começar? Sempre essa pergunta, ela é trivial. E eu tenho um projeto no qual eu acompanho meus filhos, eu tenho filhos gêmeos, né? Eu tenho 2 meninos com 7 anos, e eu comecei com mais ou menos 5 anos, tá? Quando a gente começa a falar com dinheiro. A exigência é saber contar, conhecer os números. Como é que você vai falar de dinheiro? R$1, R$10, R$50, 5 notas de 10 equivale a uma nota de 50. Como você vai falar se ele não tem a noção de quantificação, não tem noção de número? Então você primeiro precisa vencer essa etapa. Ah, é legal você fazer um movimento lá, bem novinho, com um porquinho? Sim, é legal, eu fiz isso. Quando os meus filhos eram bem bebês, eles tinham porquinhos, cada porquinho tinha uma cor, verde, amarelo, azul, e você colocar fichinhas azuis, amarelo e verde, ele tinha que pegar as fichas no meio aleatório, escolher a verde, colocar no porquinho verde, a azul, colocar no porquinho azul. Muitas pessoas podem falar que isso é diversificação, mas isso não é educação financeira. A gente talvez está incentivando, dando uma ideia, mas é muito mais trabalhar a lógica com a criança e é muito mais você achar que está educando seu filho financeiramente. A educação financeira vai começar quando ele conseguir quantificar. E isso, de uma maneira estrutural, de uma criança, ela vai começar lá para os 5, 6 anos, ali a idade de start. E qual que é o start dessa educação? Então, a gente sempre começa, em geral, as pessoas têm mania de, as famílias, né, vem passando de tradição, de estabelecer uma mesada e também entender que dar mesada é educar financeiramente. Eu acho que a mesada, da maneira como ela é estabelecida hoje, ela não é uma educação financeira, ela é uma deseducação financeira. Porque o objetivo da educação financeira é preparar uma criança para o futuro dela, financeiramente falando. Como qualquer educação, a gente prepara sempre para o futuro. Que é como investimento, você guarda hoje para poder consumir no futuro. A ideia da educação é a mesma coisa. E quando você dá uma mesada, você está criando ele para um ambiente que não vai acontecer no futuro. Ele não vai ter nada dado, né? A criança, quando crescer, ela vai trabalhar e em troca do trabalho, ela vai ter uma remuneração. Mas não vai ter uma mesada, um dinheiro que ela vai ganhar, a não ser que ela vá para um programa de assistencialismo. E a gente não quer preparar nossos filhos para programas de assistencialismo. A gente quer preparar para mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto está ao dar a mesada, você tem que atribuir algo a essa mesada, né? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não cai porque ele é meu filho e eu tenho condições financeiras e por isso que ele vai receber dinheiro. Ele tem que receber dinheiro em troca de algo. Então, eu sempre aconselho a utilizar junto com a mesada um termo que eu criei, ainda não patentei, se você quiser pode copiar, que é a despesada. O que é a despesada? Junto com crédito tem que vir débito, porque essa é a vida como ela é.
Quando ele receber um salário, ele vai ter um contra-cheque, ele vai ter despesa. Né? Quando ele tiver uma empresa, essa empresa tem despesa, ele tem dividendos. Sempre vai ter débito. Não existe cenário de 100% crédito. Esse cenário de 100% crédito é só negação de imposto no mínimo, enfim, então não existe isso. Então você tem que introduzir essa despesa junto com o crédito, sempre. Relacionar crédito com débito. Esse é o objetivo. Ele tem que aprender a entender, administrar crédito com débito. Se esse crédito é ganhar R$10, R$100, R$1.000 e lá no futuro vai ser 10 mil, 20 mil, 100 mil, que beleza. Mas quem não consegue administrar uma certa mesada não vai ter dificuldades para administrar lá na frente. Então eu vou dar uma dica de como eu fiz com os meus filhos, por exemplo. Eu peguei uma mesada que eu queria distribuir, que era de R$50 por mês para cada um. Gêmeos tem que ser a mesma coisa para todos. Então, essa era a mesada, tá? Agora, eu podia muito bem estipular uma mesada de R$50 e ele ter só crédito e ter todos os problemas que eu falei para vocês. O que eu fiz? Eu criei uma despesada junto. Só que como foi essa despesada? Eu peguei algo que eles já estavam consumindo e algo que eles tinham necessidade de consumir e que ao mesmo tempo fosse coisas que eles pudessem cortar, porque você também não pode tirar uma coisa que é uma capacidade instalada que ele não tem condições de tirar ali, porque é algo essencial, é básico, né? Dentro de um consumo familiar, eu diria o aluguel, daqui a pouco você não tem condição de mexer nisso, né? Plano de saúde, então são coisas que são capacidades que estão instaladas ali, que vai além da capacidade dessa pessoa de tomar a decisão de fazer esses cortes. Então, a minha decisão foi pegar todo o consumo que eles tinham em duas coisas superficiais, que era aluguel de filmes que se fazia, enfim, a gente tinha assinatura, que eu não vou fazer propaganda aqui porque, obviamente, quem é do mercado financeiro só faz propaganda se tem fim, mas, enfim, a gente tem uma assinatura e nessa assinatura a gente paga por filme quando loca fora dos filmes que estão disponíveis e paga por esse filme. Ah, eu sei, tem Netflix bacana, mas nunca a gente está satisfeito só com uma coisa só. Como o mal do ser humano, eles tinham consumo de filmes avulso. Ponto. Além disso, eles tinham consumos dentro de plataforma lá da Apple lá de joguinhos, né? Que é tá no joguinho e, enfim, comprar coisa no joguinho. Essa era a vida que eles tinham lá também. O que eu peguei? Eu peguei essas duas coisas e calculei na média o quanto eles estavam gastando por mês. Eu cheguei a uma média de aproximadamente R$40 por mês. Opa, então eles estão consumindo hoje R$40 por mês. Eu estipulei uma mesada de R$100 para eles. E falei o seguinte, a partir de agora, vocês vão receber mesada, R$100, mas isso tendo construído todo um conceito do que é dinheiro, para que serve dinheiro, por que a gente poupa, qual o objetivo disso, né? Consumir no futuro, todo esse conceito financeiro foi criado para que eles entendam o que é aqueles R$100. Mas eles já sabiam que era dinheiro e estava louco pelos R$100. Junto com R$100, a mesada veio a despesada, vocês passam a assumir o controle de aluguel de filmes e de downloads de jogos, compra dentro de aplicativos. E, ou seja, a minha conta eu estou dando 60 de mesada se não muda o comportamento. O que me interessa aqui não é o quanto eles vão consumir. O que me interessa não é o quanto vai sobrar, o quanto eles vão poupar, não é esse o objetivo. O objetivo é como eles vão fazer a gestão de crédito com débito. Ou seja, o status quo é recebo 100, que eu não tinha, mas pago 60 que eu não pagava antes. Está sobrando 40. Esse é o status quo. Se ele não mudar o comportamento, ele vai poupar 40 daqui. Desculpa, é invertido, né? Ele gasta 40, vai poupar 60. Era 40 a média de gasto. Recebe 100, vai 60. Então, qual é o resultado esperado dessa decisão? R$60 poupado por mês. Então, vai ter mês que ele vai gastar mais, tem mês que ele gasta menos, mas eu espero que ao longo de um ano, R$60 vezes 12 dá 600, 720 é economia no ano, né? Beleza, esse é o esperado. O que eu tive no primeiro momento? No primeiro momento eu tive um mês zero de consumo. É muito louco. Então, o primeiro mês eles não alugaram nenhum filme e eles não compraram nada em aplicativos. Mas não houve nenhuma punição e houve um dinheiro que foi guardado a mais e uma felicidade por ter um dinheiro maior. Depois de um tempo, essa coisa foi começando a andar. E aí, o que foi legal? Assim, na média, eles têm, assim, um deles tem uma média de mais ou menos no ano de R$900, reais, ou seja, é um consumo bem limitado. A gente está falando de 1.200 de recebimento no ano, ele gastou 300 ao longo do ano inteiro. É uma margem bacana, tá acima da média que é o 720 esperado. E o outro tem um pouco menos de R$500. Essa é a vida do outro. Me mostrou uma coisa muito importante, talvez seja uma das maiores lições que eu vou dar nesse
nesse nosso breve vídeo aqui, que é entender que qualquer modelo, ele depende do serzinho. E esse serzinho, ele é fruto da educação? Sim. Ele é fruto dos nossos exemplos? Sim. Mas ele é muito fruto dele mesmo. Ele tem DNA próprio. Isso é behavioral finance, total comportamento. O comportamento é um ativo muito importante e não desprezado. Pensa comigo, filhos gêmeos tiveram as mesmas aulas, eu dei todo um curso para eles de introdução que a gente fez com toda uma estratégia pedagógica para formação de caráter e formação de educação financeira. Ponto. Tem os mesmos pais que têm os mesmos hábitos de consumo, têm os mesmos exemplos, têm a mesma mesada, começaram no mesmo dia, mas tiveram comportamentos completamente diferentes, né? Em relação ao consumo. Talvez se eu trocasse daqui a pouco o ativo de consumo não fosse a assinatura do filme, não fosse jogos, talvez isso mudasse, embora ambos jogam bastante videogame online, ambos assistem bastante filmes. Mas, enfim, talvez isso seja. Mas tem um fator que é inegável, que é a decisão a propensão de poupar. A propensão de poupar, ela conta com um beta individual e esse indivíduo está dentro de cada criança, isso tem que ser respeitado. Você dificilmente vai transformar um grande consumista num grande poupador. O que você pode aprender é transformar um grande consumista em um poupador e incentivar ele a poupar, a reduzir o consumo, mas extremo para extremo não anda. Assim como um grande poupador, quando você incentiva ele a comprar, é uma dor que ele sente em consumir. A finanças não é diferente, então não obrigue ele a tomar uma linha, mas eduque isso. E onde está a educação? A educação está em mostrar as consequências. Qual é a vantagem do que poupou 900 lá em relação ao que poupou aproximadamente 500 reais? Qual é a desvantagem? Porque também tem desvantagem, porque poupar é guardar para consumir mais no futuro. E qual é a desvantagem em relação a não poupar, né? Agora nós estamos introduzindo uma etapa onde a gente está falando de juros. Agora você passa a ter uma remuneração. Então antes era apenas medir essa propensão de consumo e de poupança de cada um dos dois. Legal, sem incentivo. Porque quem poupa não tem mais. Quem poupa não tem taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que pegar o dinheiro e aumentar essa propensão a poupar. Se eu te falar que você tem um investimento para você, qual eu vou pagar 0,5% ao mês, talvez você queira investir. Se eu falar que é 1, mais gente levantou a mão. Se eu falar que é 10%, mais gente levantou a mão para me denunciar porque é uma pirâmide, você tem garantia de 10%. Mas se você não tem um conhecimento de finanças mínimo, você nem entende que isso pode acontecer, você acredita, nossa, esse cara é especialista em investimento, ele disse que eu vou ganhar 10%, eu vou ganhar 10%, você levantou a mão. Mas a propensão de você poupar é maior, com uma taxa de juros maior. Então agora eu vou introduzir mais uma variável, que é a remuneração por isso, né? O que eu vou remunerar? Qual que é o incentivo em poupar? Claro que você não vai conseguir usar ainda, pela idade deles de 7 anos, eu não vou fazer eles dirigir uma HP12C. Quem sabe, eu sou meio maluco, pode ser que eu faça isso. Mas você pode fazer de forma mais simples, se você não for um doente pela matemática como eu, que é, por exemplo, olha, ao final estabelece uma meta. Quem conseguir chegar a 800 reais, né, já que a média é 720, vai ganhar um bônus de 100 reais. Ou pode fazer até a própria matemática financeira, né? Para cada 100 reais que você juntar, lá no final eu vou te dar 20 reais a mais. Você está falando que vai dar 20% para o cara ao ano, sem falar o que é porcentagem, sem usar HP12C. E o cara sabe que vai juntar isso. Quando eu falo cara, é a criança, né? O menino ou a menina, tanto faz. Mas gerou uma recompensa. Essa é uma segunda etapa que eu aconselho. Então, o primeiro passo é explicar o que é dinheiro. O segundo passo é introduzir uma mesada, junto com ela uma despesada, e essa despesada tem a ver com o dia a dia dela. E analisar, pelo menos um período de 1 ano, qual é o comportamento dessa criança. Lembrando que você tem que pegar uma despesada que tem histórico, para que você consiga medir qual é o status quo. Se eu não soubesse que eles gastavam em média 40 reais por mês dentro dessa despesa que eu coloquei para eles, eu não conseguiria entender que um ficou acima da média e o outro abaixo da média. Um piorou e o outro melhorou. Por quê? Porque eu tenho uma referência. Então tem que ter uma referência. Passe gastos que ele já tem. Seja com porcarias que se compra, seja com o custo do cinema, a gente está indo tantas vezes no cinema, esse custo passa a ser teu, gere despesas que você tem e no qual ele possa tomar decisão. É a decisão dos meus filhos hoje clicar no botão e baixar o jogo e comprar alguma coisa naquele jogo.
É a decisão dos meus filhos de alugar um filme ou não alugar um filme, mas eles também têm consequência por essa decisão e essa consequência financeira, e eles sentem ao ver o irmão aqui, ainda mais quando tem gêmeo, é privilegiado, porque eu gero o parâmetro. Olha, irmão, você hoje, Guilherme, você, o Guilherme é o Gastão. Guilherme, esse mês você vai ganhar R$ 20. Gabriel, você economizou mais, você vai ganhar R$ 70. Toma aqui, o irmão, cada um tem que sair feliz com o seu dinheiro, e é assim que funciona. Eles tentaram fazer isso, fica apenas a caráter de curiosidade. Eles tentaram fazer um sindicato, mas eu proibi os sindicatos, tudo bem? Que era o quê? Tudo que um baixar é o socialismo. O socialismo ele impera desde as crianças. Olha só que loucura, né? Eles, olha, mano, quando você vê um filme, eu pago a metade. Eles tentaram isso, mas eu cortei isso. A decisão é debitar separadamente. Então, eles têm contas separadas no Google. Quando um debitar, é da conta de cada um. Então, eles decidem de qual conta vai debitar. Eles podem até fazer um ping-pong na locação de filme, mas em aplicativo é muito diferente, porque cada um quer comprar uma coisa numa hora diferente. Então, você consegue ter uma boa diferenciação de preço ali, tá? E depois, no terceiro momento, eu vou chegar no ápice, investimentos. E aí eu acredito que para uma criança em torno de 8 a 10 anos já é possível falar tranquilamente de investimento em bolsa de valores, desde que você fale da maneira correta, com os argumentos corretos e as analogias que vai fazer sentido para uma criança. A gente pensa em dinheiro e acha que isso pode ser um entrave com criança. Os meus filhos passaram por uma febre que eu acho que todos os filhos passam, que é esses joguinhos online. Tem os famosos Roblox, Minecraft. Minecraft é um cara que fica com uma picareta, gavando um buraco, procurando diamante. Peraí, é o que a gente faz na vida real, né? Minerar, Bitcoin é minerar, né? É isso que a gente. Por que a gente pode. Por que eu não posso falar de Bitcoin, minerar, se a criança está minerando no Minecraft? A criança junta moedinha num jogo para comprar alguma coisa. Desde o Mario, da nossa época, que a gente pegava as moedinhas e essas moedinhas. No Mario acho que não comprava nada, porque o capitalismo ainda não imperava lá, mas em todos os jogos você acumula pontos, seja através de moedas, estrela, o que for, e esses pontos você troca por skin, por roupinha, por fase, por avatar, por, enfim. Opa, então a gente já tem um comércio dentro da negociação, dentro dos estudos, dentro dos jogos das crianças. E você dizer que como é a vida real, na verdade você está falando, você está pegando o que acontece já na vida real dela do jogo e trazendo para a vida real que vai ter ela no dia a dia. Então isso é muito importante e é muito mais simples do que a gente imagina.